Nesse vídeo de hoje nós vamos tratar sobre como utilizar o consórcio de imóvel para a construção civil e olha que legal como que nós podemos potencializar a construção civil através do consórcio de imóvel. Luciano, eu estou sabendo que você utiliza há bastante tempo o consórcio de imóvel na atividade da construção civil. Sim, na verdade, há 28 anos eu utilizo o consórcio de imóvel para a construção civil, inclusive minha primeira casa, o meu primeiro terreno, eu comprei com consórcio, construí com consórcio, e aí depois de 2 anos depois da primeira casa feita, foi aonde eu comecei a trabalhar com consórcio, e hoje eu estou há mais de 20 anos trabalhando com consórcio e também utilizando o consórcio para construir não só casas, mas também prédios comerciais. E por esse motivo, eu ensino muitas pessoas como utilizar essa modalidade com segurança, com estratégia, para que você possa executar com grande excelência essa modalidade fantástica que é o consórcio para a construção civil. Bom, vamos lá. Para você que ainda não está inscrito no nosso canal, clica aí, se inscreve agora mesmo. Não esqueça de deixar o like. É muito importante porque esse conteúdo tem que ser entregue para muito mais pessoas e o seu like vai nos ajudar bastante. Agora, sem enrolação, vamos lá diretamente. Como utilizar o consórcio de imóvel na construção civil? Olha que bacana. Quando se trata da construção civil, nós podemos começar da forma mais simples. Qual é a forma mais simples? Eu posso comprar um terreno, fazer o projeto e construir a casa que eu vou morar ali. Legal. Só que também, além de comprar o terreno, eu posso construir uma residência, um imóvel residencial. Agora, será que eu posso comprar um terreno e construir um imóvel comercial? Pode, pessoal. Porém, o profissional que lhe vendeu o consórcio tem que saber fazer todo esse processo para que a administradora libere os recursos para você. E como esse recurso é liberado? Primeiro ponto. Quando eu vou tratar diretamente com o cliente que quer utilizar o consórcio de imóvel para a construção, primeira pergunta, você já tem o terreno onde você pretende construir? Luciano, tenho, não tenho. Se você não tem o terreno, então nós temos que pensar o seguinte, aonde você vai comprar esse terreno, onde você deseja comprar esse terreno. Podemos utilizar o consórcio para comprar o terreno e depois agregar mais carta de crédito pensando na construção? Podemos. Podemos fazer isso de uma única vez, já comprar o terreno, já fazer todo o projeto e depois já em sequência iniciar a obra. Aí é necessário fazer uma operação estruturada. Por que uma operação estruturada? Quantas cotas de consórcio eu vou precisar, por exemplo, para que você possa comprar o terreno e depois o restante para a construção? Será que uma única carta de crédito ela pode ser suficiente para adquirir o terreno e depois o restante que sobra fazer a construção? Pode. Talvez uma única carta de crédito, até porque, se tratando do consórcio de imóvel, pessoal, hoje nós temos carta de crédito de imóvel que o crédito dela pode chegar até R$ 1 milhão, e isso eu estou falando da Rodobens Consórcio. E por que Rodobens Consórcio? Porque nós estamos falando de uma administradora que há mais de 75 anos atua no Brasil. Nós estamos falando da administradora pioneira, do qual o Luciano Farias trabalha pela Sempre Consórcio, que é a nossa representação. Tá? Um outro ponto bastante importante. O Luciano Farias trabalha há 25 anos, há mais de 20 anos, fazendo toda essa operação, seja para a aquisição de imóvel, ou também para a aquisição com o objetivo de construção. Como também eu tenho uma outra aula que eu ensino sobre a questão da reforma. Mas nessa aula eu quero mostrar para você alguns pontos extremamente importantes e o quanto é vantajoso você saber, entender, utilizar o consórcio de imóvel para que você possa comprar o terreno e construir o imóvel tão desejado. Ou, de repente, para você que já tem o terreno, e agora você precisa do valor somente para a construção. Olha que legal. Primeira coisa que nós devemos saber. Qual é o valor que você vai precisar, seja para a aquisição do terreno e construção, ou de repente somente para a construção, visto que de repente você já tem o terreno. Então, primeiro ponto, qual o valor você precisa levantar? Ok? Luciano, eu preciso aqui de pelo menos R$ 1 milhão
para que eu possa construir a minha casa nesse terreno ou no condomínio, enfim, eu preciso de 1 milhão. Será que seria interessante eu fazer uma única carta de crédito de 1 milhão de reais ou eu fazer uma estratégia diferente, pulverizar talvez 2, 3, 4, 5 cotas ou mais para a sua operação, para que você possa utilizar dentro do ramo construtivo? Um outro ponto importante, pessoal, que é legal a gente saber é o seguinte: veja bem, quando você quer utilizar uma única carta de crédito de consórcio, por exemplo, você quer levantar 1 milhão de reais, qual é o valor máximo de uma única carta de crédito de consórcio? Por exemplo, na Rodobens, de imóvel, o valor máximo, 1 milhão de reais. Agora, quando você vai fazer uma carta de crédito dessa, você tem que entender o seguinte: quais são as características do grupo que você vai ter a tua cota cadastrada? Que aí o profissional tem que entender exatamente qual é o teu objetivo para que ele possa cadastrar você no grupo certo. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje na internet tem muitas pessoas falando besteira. Tem muitas pessoas falando aquilo que a lei não permite. E eu estou falando, pessoal, da lei do Banco Central, do Bacen, do qual todas as administradoras que estão homologadas no Banco Central, até porque se a administradora não está homologada no Banco Central, fuja dela, cai fora, tá? Então, entenda uma coisa: quando você tem uma carta de crédito contemplado para um determinado objetivo, seja aquisição ou construção, a administradora, ela presta conta para o Banco Central. E quando você vai fazer um processo de construção, que é o objetivo principal desse vídeo, eu quero que você entenda o seguinte: para que a administradora libere o dinheiro para que você possa fazer a construção, primeiro, se você já tem o terreno, esse terreno tem que ser alienado à administradora que vai liberar o crédito para você. Automaticamente, você vai precisar de um profissional que não só vendeu a carta de crédito para você, mas de um profissional que ele vai assumir a responsabilidade de fazer todo esse processo para você, principalmente de forma gratuita, como a minha equipe, como nós fazemos para todos os nossos clientes nível Brasil. Agora, pensa bem, o que é fazer um processo pós-venda para o cliente que vai construir? Entenda o que eu vou falar. Numa construção, dependendo do tamanho da sua obra, quanto tempo vai levar a sua obra? 6 meses? 10 meses? 1 ano e meio? 2 anos? Dependendo do tamanho da obra, pode até ultrapassar isso. Olha só a importância de saber o profissional do qual você vai comprar as cotas de consórcio para que você possa investir de forma correta. Um outro ponto bastante importante: esse profissional do qual vendeu as cotas para você, realmente ele está acostumado a fazer esse tipo de processo? Ele tem condições para assumir esse pós-venda durante todo esse tempo de obra, acompanhar não só toda a documentação, mas cronograma físico-financeiro que vai precisar, memorial descritivo, as etapas da obra para que a administradora possa fazer as liberações para você. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quando nós vamos utilizar o consórcio de imóvel para construção, entenda, você pode fazer o valor de crédito necessário para comprar o terreno. Compramos o terreno, agora o terreno já é seu, esse terreno já está alienado ao consórcio Rodobens. Então, parte das cotas foram utilizadas para a aquisição do terreno. E agora, sobrou uma parte das cotas destinada para a construção do seu imóvel, seja comercial ou residencial. O que eu quero dizer para você é o seguinte: muitas administradoras, quando você vai comprar o seu terreno, você tem que ter o valor das cotas contemplada que realmente vai dar para pagar o terreno. Ok, tá certo. Só que muitas administradoras, quando você vai comprar o terreno, eu quero que você preste muita atenção aqui, porque isso vai te trazer uma economia muito grande para o seu bolso. Vamos supor que de repente você vai precisar, por exemplo, de 2 milhões de reais, 1 milhão e meio, ou 1 milhão de real, ou 1 milhão de reais, que você vai utilizar. Exemplo, 300 mil para comprar o terreno e 700 mil para construir. E talvez essa operação estruturada sua, ela pode estar em mais de uma carta de crédito. Até porque, um ponto importante, quando a gente fala de uma carta de 1 milhão, entenda, se essa carta
tiver 50% de lance embutido, você fechou uma carta de 1 milhão. E se você utilizou 50% de embutido e ela tem, você é obrigado a usar. Na verdade, vai sobrar apenas 50% de crédito disponível para você. Exemplo, se a tua carta de crédito é de 1 milhão, ela tem 50% de embutido, você vai utilizar 50% do valor da carta para te ajudar a pagar o lance, e o que vai sobrar para você de crédito disponível é apenas 50%, que é 500 mil. Ok? Luciano, dos 500 mil, eu consigo pagar 300 do terreno. Porém, eu preciso de 700. Significa que você vai precisar fazer mais carta de crédito. Só que o ponto importante é que essas administradoras, ou você vai ter que aguardar contemplar todas as cotas para que você possa comprar o terreno e construir, ou contemplou o valor necessário para a aquisição do terreno? Ok, você fez a escritura, fez o registro e deixou alienado ao consórcio. Agora, como você tem outras cotas que você precisa utilizar para a construção, ou você vai ter que aguardar contemplar todas as cotas para você começar a obra, ou você, olha, eu já contemplei a primeira cota, eu tenho mais 3 cotas dos 700 mil. Já contemplei a primeira, quero começar a obra. Posso começar? Pode começar. Você vai gastar novamente uma escritura e um registro para averbar essa cota contemplada. Agora olha só, quando contemplar outra cota, você vai gastar de novo escritura e registro, e quando contempla a última, novamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o vendedor não te fala. Agora, analisa pela Rodobens Consórcio a diferença. Quando você tem, por exemplo, 3, 4, 5 ou 10 cartas de crédito para comprar o terreno e construir. Vamos supor, por exemplo, 10 cartas de 100 mil reais. Contemplou 300 mil, você vai comprar o terreno. No momento que eu vou pagar o seu terreno, que eu vou fazer a averbação da alienação, olha que legal, eu vou pegar as 3 cotas contempladas e também as 7 cotas não contempladas e vou averbar todas elas na primeira escritura, escriturando, registrando no seu nome, alienando ao consórcio Rodobens. A Rodobens é a única administradora que dá essa condição para o cliente. E um ponto legal, a própria Rodobens faz a tua escritura. Automaticamente ela cobra um valor muito menor do que o cartório e você pode comprovar isso daí. Até porque, se você tiver um cartório que vai fazer a sua escritura com um valor menor que a Rodobens, você é livre para fazer com quem você quiser. Porém, até hoje, nenhum cliente conseguiu essa proeza. Para falar que nenhum, e ser muito sincero para você, eu tenho aqui 2 clientes que são donos de cartório, então eles mesmos fazem a escritura para eles e de fato não fez sentido fazer com a Rodobens. Só que deixaram bem claro, Luciano, é um baita benefício que a Rodobens Consórcio dá para os clientes, porque ela tem o poder de fazer a escritura. Mas o que eu quero deixar aqui claro nesse vídeo, né, e a importância dele, é falar como que nós podemos utilizar o consórcio de imóvel. Olha que legal. A partir do momento que você comprou o seu terreno com o consórcio Rodobens, mesmo que nós adquirimos ali 4, 5 ou 10 cartas de crédito, no momento da aquisição do terreno, as únicas cotas que precisam estar contempladas para eu pagar para o terreno, ok, vamos fazer a compra, vamos fazer o pagamento e já na primeira escritura vamos colocar todas as cotas contempladas e não contempladas. Justamente por quê? Porque depois, conforme essas cotas forem sendo contempladas, ela já está na sua escritura, é muito fácil fazer a liberação do dinheiro. Outro ponto que a gente tem que pensar, que é extremamente importante. Toda obra, ela tem um prazo, como a gente falou, 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano e meio, 2 anos. O que eu sempre falo dentro da nossa consultoria. Se falta, de repente, 3, 4, 5 cotas para você contemplar, veja bem, através da documentação que nós vamos precisar para liberar o recurso para a construção, que é, nós vamos precisar do projeto aprovado na prefeitura, ok? Então nós vamos precisar ali de toda a documentação da prefeitura para que a gente possa iniciar a liberação da primeira etapa da sua obra. Além disso, nós vamos precisar do cronograma físico-financeiro e do memorial descritivo junto com a RT do engenheiro responsável por essa obra, tá? Quando a gente fala sobre distribuir a construção dentro do tempo, existem algumas formas que a gente consegue fazer dependendo do tamanho da obra. Por exemplo, primeira etapa, vamos tratar da fundação. Então, eu preciso liberar o recurso e pela Rodobens eu libero por antecipação, olha que legal.
Quando você tem a cota contemplada destinada à construção, eu antecipo o valor da primeira etapa, que pode ser ali toda a fundação dessa construção. Dependendo, pessoal, o valor de crédito que já está contemplado para ser disponibilizado para essa construção, eu posso liberar na primeira etapa uma etapa mais avançada. Como? Eu já vou fazer o cálculo da fundação, erguer as paredes e respaldar que é por ali a primeira laje. Eu tenho recurso disponível para isso? Ok, então a sua primeira etapa é essa. Vou liberar o recurso da primeira etapa para que você possa iniciar a sua obra. E olha que legal também. A Rodobens Consórcio, nós não precisamos de nota fiscal de nenhum material. Então, o interesse é do cliente. Porque no momento que eu antecipo o dinheiro na sua conta, veja bem, na hora de pagar esse material, você pode comprar com nota fiscal e deve fazer isso, mas se alguma negociação você conseguir alguma forma de pagamento à vista, do qual não vai precisar emitir nota fiscal e você ter uma economia maior, fica a seu critério. Mas o que eu quero dizer para você, toda a flexibilidade que a Rodobens traz para os nossos clientes é muito grande, principalmente pelo fato da antecipação dos valores. E a importância do meu time administrativo acompanhar junto com o nosso cliente, junto com o seu engenheiro, junto com o arquiteto que está fazendo o seu projeto, é porque nós vamos ficar muito atento para o momento da segunda liberação. Principalmente por quê? Porque quando vai fazer a aquisição do terreno, vai ser feita a primeira vistoria. Legal. Quando vai iniciar essa obra, tanto para a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta etapa ou as demais etapas, de acordo com o cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, cada etapa dessa que for finalizada, é necessário fazer uma vistoria. E o porquê que tem que fazer essa vistoria, Luciano? Porque a administradora Rodobens, como eu disse, ela tem que prestar conta para o Banco Central dos valores que ela está entregando para você por antecipação e que, de fato, ela está comprovando que ela está entregando os valores e essas etapas estão sendo, de fato, feitas, concretizadas, finalizadas. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Utilizar o consórcio de imóvel para o modelo construtivo, além de trazer uma economia muito forte para você. Por quê? Porque o consórcio não tem juros, o consórcio tem apenas a taxa administrativa. O consórcio, você tem a possibilidade de não descapitalizar todo o teu recurso para investir na aquisição de um terreno numa construção. Por exemplo, como eu disse, se o teu terreno é 300 mil e a construção é 700, ao invés de você descapitalizar R$ 1 milhão e ficar sem reserva, você pode, por exemplo, utilizar 50% desse valor como lance, talvez até um pouquinho mais, praticamente dobrar o seu capital, utilizar o lance para reduzir o valor de parcela, aplicar o restante do dinheiro que sobrou, mantendo uma reserva, e olha que legal, essa reserva estando aplicada, a rentabilidade dela muitas vezes vai pagar a parcela que você reduziu com o seu lance. E aí você vai conseguir comprar o terreno e construir o imóvel, seja residencial ou comercial, tão desejado. Então eu quero dizer para você o seguinte, é possível utilizar o consórcio para construir, mas além dessa possibilidade, você tem que ter um profissional qualificado que entende e que sabe lidar todo o pós-venda para que possa acompanhar durante todo esse tempo de obra, acompanhar muito de perto, junto com o pessoal da engenharia, com o pessoal da arquitetura, para que cada etapa seja liberado o dinheiro de forma correta, justamente para que não haja atraso nas liberações, para que a sua obra não precise parar, e o principal, a estratégia de saber quais são os grupos que vai ser utilizado para que as suas cartas de crédito seja contemplada dentro de um planejamento correto e você consiga fazer a finalização da sua obra. Mais uma vez, eu quero dizer para você, o consórcio de imóvel é uma alavanca fenomenal para o ramo da construção civil. Tanto para você que quer construir a sua casa própria, tanto para você que quer adquirir imóvel para renda passiva, se tratando de imóveis comerciais e para várias outras modalidades. Mas um ponto que nós temos que ter também, no ramo da construção civil. Quais são as modalidades construtivas
que realmente a administradora vai aprovar para que a sua obra seja executada. Esse é um ponto importante do qual a pessoa que vai fazer essa operação, que vai vender essa operação para você, ele tem que entender muito bem para que você não possa sonhar com um modelo de construção que depois que você der o lance e contemplar essas cotas, a administradora lhe trazer uma negativa dizendo que esse modelo de construção não é aprovado pela legislação do consórcio. Então, entenda o porquê é tão importante você procurar um profissional qualificado. O Luciano Farias junta sempre consórcio e toda a minha equipe, como eu já disse para você, há mais de 20 anos nós atuamos com consórcio de imóvel. E se você quer saber mais, se você quer uma assessoria, se você quer falar com todo o meu time de consultores de venda ou com o meu time administrativo e entender melhor como você pode utilizar e como você deve utilizar o consórcio de imóvel na atividade da construção civil, eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo. Você pode clicar nesse link e ter acesso a todo o meu time. E para você que gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like para que esses conteúdos e muito mais conteúdo seja entregue não só para você, mas para muitas pessoas que precisam saber disso. Um abraço e até breve.